Vamos juntos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, dando sequência a esta série sobre a identidade de Jesus, baseada justamente nesse Evangelho, no Evangelho de João. Já vimos algumas preciosidades aqui sobre o caráter de Jesus, sobre a autoridade de Jesus, sobre a obra de Jesus. E hoje nós vamos entender como esse Jesus torna a nossa vida uma vida plena. Como que a plenitude da vida está em Cristo e somente em Cristo. Não há a menor possibilidade de uma vida abundante fora de Cristo. Não tem jeito. Esses versículos que vamos ler, eles vão nos falar justamente sobre isso. Quem é Jesus e o impacto do seu ser em nossas vidas. Você quer se conhecer? Você quer descobrir quem você de fato é? Conheça Cristo. E se conheça a partir das Escrituras. Olha o que diz, Evangelho de João, capítulo de número 10. Nós vamos ler apenas um versículo neste capítulo, porque depois nós vamos lá para o capítulo 14. Enquanto você já pensa nesse título, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bora lá então, João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos lá para o capítulo 14 agora. Olha o que diz o verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você está feliz com a sua vida? Você conhece alguém que é um exemplo de uma vida abundante? Alguém da sua família, alguém que trabalha com você? Talvez esse alguém, inclusive, já não está mais entre nós, já foi promovido pelo Senhor, já está sob os cuidados eternos do nosso Deus, esperando a ressurreição de todos os santos. Como você enxerga a sua vida? Por certo, uma vida abundante, ela precisa de caminho, de direção, sim ou não? Uma vida abundante não acontece na mentira, porque a verdade liberta. Uma vida abundante, como diz a própria expressão, precisa de sentido, de significado, de plenitude, de preenchimento. E Jesus aqui então se apresentou aos seus discípulos e aquelas pessoas que ouviam, justamente como a fonte de vida. Como aquele que pode conduzir o ser humano por este caminho que é Ele mesmo, aquele que pode, pelo poder de sua palavra, levar o ser humano ao encontro com a verdade de todas as verdades, aquele que pode, de fato, conceder vida para os relacionamentos, para as emoções. Essa é uma noite onde a chuva de Deus cai sobre áreas secas da tua vida e da nossa vida. É uma noite onde o Espírito Santo faz florescer novamente áreas aparentemente mortas. Tem muito zumbi por aí, pastor Emerson. Tomara que aqui não. Meu Deus. Mas aí fora tem muita gente arrastando o seu corpo. Mortos vivos, não sabem nem por que acordam, não têm a mínima esperança de uma eternidade. Muitos não tiram as suas vidas porque não têm coragem, louvado seja Deus por essa covardia. São pessoas, como disse o pastor Emerson aqui, de fato estão no grupo de risco, porque ainda não ouviram falar do caminho, da verdade e da vida. Que o Espírito de Deus possa de fato confirmar tamanha promessa
em sua vida e na vida de sua família, por todas as gerações até a volta de Jesus. Essa é uma noite, meu irmão, se você for esperto, se você for esperta, minha irmã, é uma noite para você pegar essa palavra aqui e declarar essa verdade para todas as gerações, aquelas que ainda não nasceram. E você vai dizer comigo ao final dessa mensagem: eu creio que esta vida abundante vai alcançar os meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, todos aqueles que o Senhor vai enviar para darem continuidade a esse nome que Ele mesmo me deu, até a sua volta. Quem crê nisso? Glória a Deus. Jesus é o caminho. Na verdade, o Evangelho de João, ele traz um método muito pedagógico que Jesus usava para incutir nas pessoas as verdades eternas. Jesus, ele levantava uma pergunta, ou então fazia uma afirmação intrigante, que despertava curiosidade. Após essa palavra de Jesus, então o seu interlocutor, então aquela pessoa que o ouvia, revelava um espanto, uma curiosidade, porque não entendia. E na sequência, então, vinha a resposta tão esperada e esclarecedora. Jesus, ele segue ensinando os seus discípulos, mas agora, quando olhamos aqui para o capítulo 14 de João, ele vem com questões um tanto quanto ontológicas, que envolvem temas como caminho, como verdade, como vida. Sobre o caminho, ele disse: vocês sabem o caminho para onde eu vou. Jesus aqui se referia ao caminho do cumprimento da missão rumo ao céu. Com certeza ele veio para nos conduzir pelo caminho da salvação. E para tanto ele enfrentou a maior agonia da cruz do Calvário, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, voltou aos céus para nos preparar lugar. E essa temática da preparação das casas celestiais, ela envolve aqui o capítulo 14. E nós vamos ver ao final o porquê Jesus está remetendo a atenção dessas pessoas para a eternidade, para o céu, para o momento pós-morte. Jesus se apresenta aqui, irmãos e irmãs, como o caminho. No original grego aqui, há esse artigo definido, ele é o caminho. E por ter enfrentado tudo o que enfrentou, ele não aceita uma pluralidade de caminhos de salvação. Não há democracia quando o assunto é salvação. Muitas pessoas estão enganadas fora e dentro da igreja acerca da sua salvação. Muitos dentro da igreja ostentam, melhor dizendo, um estilo religioso, achando que essa carapaça espiritual, uma pseudo-espiritualidade, vai lhes garantir um lugar no céu. Muitos aí fora até têm sede do eterno, mas tentam saciar essa sede com muitas águas. Hoje a moda é servir a Deus, é adorar a Deus, do jeito de cada um. A verdade de cada um é a verdade universal, mas nós estamos diante daquele que é a verdade. Aleluia. Então Jesus aqui, ele se apresenta na verdade como sendo esse próprio caminho a ser desvendado, a ser percorrido. Portanto, quanto mais sabemos de Jesus, mais queremos saber e conhecer dele. Na vida cristã, meu irmão, não há uma diplomação que seja de eterno. Na vida cristã, nós sempre deveremos almejar um crescimento do conhecimento de Deus, crescer na graça e no conhecimento de Deus, conhecer esse caminho que se revela paulatinamente. Não queira conhecer da noite para o dia os mistérios de Deus. Há uma jornada, há uma caminhada, há um processo. A vida, ela é uma caminhada, as coisas não acontecem todas num único dia. Tenha paciência com você mesmo, mas esteja aberto àquilo que Deus vem revelando a você. Devagarinho mesmo, mas no tempo do Senhor.
Jesus, ele é esse caminho, estreito, porém iluminado. Ele é um caminho cheio de aventuras, sim, de aparentes riscos, mas plenamente seguro, porque ele não apenas nos apresenta o caminho, mas ele é o divino companheiro no caminho. Assim como Moisés não se envergonhou de deixar todo o luxo, todo o aparato do palácio no Egito. Assim como Moisés, ele decidiu caminhar com seus irmãos, com os hebreus pelo deserto, pelo caminho, aparentemente mais longo, mais difícil. O nosso Deus, o nosso Jesus, ele não se envergonhou de assumir a nossa miséria, a nossa dor, a nossa sujeira, de armar tenda no nosso acampamento, de revelar a sua glória na nossa crise. Esse Jesus, ele é o divino companheiro no caminho. Esse mesmo Jesus que se revelou aos discípulos no caminho de Emaús, que voltavam tristes para a sua casa, porque ainda não tinham visto o Cristo ressurreto. Esse Jesus, ele está exatamente ao seu lado na hora da sua dor. Ele está com você nos seus desencontros, nos nossos desvios de caráter. Ele está conosco quando tudo rui, quando tudo parece se acabar. Ele está conosco quando a vida, de alguma forma, vem tentando estabelecer um ponto final. Ele está conosco e Ele se revela nos nossos caminhos para nos colocar no caminho. Você está disposto nessa noite a abrir mão dos seus caminhos? Isso é conversão. Conversão não é sair da igreja A e vir para a igreja B. Pastor Jefferson falou hoje aqui sobre metanoia, mudança de mente. Essa é uma transformação que o Espírito Santo gera nos nossos corações, quando a gente abre mão do leme da nossa própria vida e a gente entrega o governo da nossa embarcação a esse Cristo. Muitos dos nossos caminhos são caminhos de tempestade também, mas Ele está conosco. A segunda verdade que impacta diretamente a nossa vida é que Jesus é exatamente a verdade. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6 diz isso. Eu sou o caminho, a verdade. O seu testemunho é verdadeiro, pois é atestado pelo Pai, conforme nós já vimos em mensagem aqui, baseada no Evangelho de João 8. Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro, disseram os fariseus a Jesus. Mas ele lhes respondeu e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Sua vida, suas palavras eram incontestáveis e representavam com certeza a verdade que libertava e liberta, conforme o próprio capítulo 8. Se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, quais são as implicações dessa máxima? Jesus é a verdade para a nossa vida. Primeira implicação: Ele conhece todas as nossas verdades. Ele conhece a nossa vida de dentro para fora. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Assim como conhecia Natanael, e o início do Evangelho de João diz que quando Felipe traz Natanael para ouvir as palavras de Jesus, Jesus então olhou para Natanael e disse: eis aí um israelita em quem não há dolo. Capítulo 1, verso 47. Ele conhece as tuas verdades. E essas verdades precisam ser depositadas, precisam ser abandonadas nas mãos desse Deus que pode transformar as piores verdades,
Ele gera transformação de verdade, como ele fez com a mulher samaritana. Diz o Evangelho de João, capítulo de número 4. Essa mulher teve a sua vida restaurada, suas feridas curadas. Vinha de uma série de relacionamentos destruídos. Seu atual companheiro, diz a palavra, não era o seu marido. E esta mulher, então, pouco a pouco foi sendo ministrada pelo amor de Jesus. E o Evangelho de João capítulo 4 traz esse diálogo abençoador e transformador, e Jesus levou aquela mulher a uma entrega de verdades. Meu irmão, não pegue as suas verdades no aparato lá fora, não pegue as suas verdades em algum local que você possa ter deixado antes de entrar aqui. A verdadeira adoração, ela acontece em espírito e em verdade. Só adoramos a Deus com a nossa verdade, por pior que ela seja. Um fraudulento, homicida, adúltero, pode adorar a Deus com mais intensidade do que um religioso, se ele se aproximar diante de Deus com as suas verdades. Nosso problema é que a gente vem para cá e muitas vezes a gente acaba vivendo uma realidade paralela, como se o culto fosse uma anestesia, e a gente sai daqui, anestesia, o seu efeito vai passando e nós vamos logo pegando as nossas verdades de novo. Essa é uma noite para você vir para o altar de Deus e entregar aos pés de Jesus todas as suas verdades, por piores que elas sejam. Deixa eu dizer uma coisa para você: nada do que você possa falar para Jesus nessa noite vai escandalizá-lo. Mas Ele quer receber as tuas verdades mais profundas para transformá-las. Olha aqui para mim. Não queira convencer as pessoas com meias verdades. Não force a barra. Não queira forçar as pessoas a enxergarem aquilo que está acontecendo na sua vida. Porque quando aquilo que está acontecendo na sua vida for forte e intenso, como o brilho de uma estrela, mesmo que as pessoas não queiram reconhecer, terão que se render à obra transformadora de Cristo na sua vida. Quando a verdade de Deus for verdade em sua vida e em nossa vida, então a transformação em nosso viver será incontestável. Jesus, Ele é a verdade porque nos apresenta uma espiritualidade verdadeira, um jeito correto de nos relacionarmos com Ele mesmo, com o Espírito de Deus, com a divindade, uma espiritualidade encarnada, centrada em sua pessoa, na palavra, no amor. A forma como Jesus se relacionava com o Pai ia muito além da espiritualidade vivida pelos judeus e também pelos samaritanos. Essa mulher de João 4 era uma mulher samaritana. E os samaritanos, eles viviam uma espiritualidade, uma adoração falsa. Primeiro, porque era uma adoração que escolhia aquilo que eles iriam crer da própria palavra. Só acreditavam no Pentateuco e ainda assim, sabe quando você pesca na Bíblia aqueles textos que mais te convêm e a gente esquece daqueles outros que muitas vezes vêm confrontando as nossas verdades? Por isso a adoração dos samaritanos de certa forma era falsa. Mas também era uma adoração falsa por ser ignorante, não envolvia a razão, não envolvia todo o ser. Barclay diz ainda que essa adoração era supersticiosa, porque acreditava em espaços sagrados e não acontecia no dia a dia. Senhor, onde devemos adorar? Essa mulher fez uma pergunta que revelava um tipo de adoração que permeava a sua vida. Agora, para encerrarmos esse segundo tópico aqui, deixa eu te dizer: nele, em Jesus, está a verdade sobre a nossa vida. Uma verdade que quem sabe ainda não conhecemos, ou de repente estamos conhecendo à medida em que lemos a palavra e que desenvolvemos comunhão com o povo de Deus. Essa verdade a seu respeito foi selada antes da fundação do mundo. No Evangelho de João, várias vezes Jesus chega a dizer: olha, vocês não entendem isso, vocês não sabem acerca disso. Mas o Espírito Santo seria derramado para trazer a revelação de toda a verdade.
para guiar a igreja a toda a verdade. Minha irmã, a tua história vai muito além dos fracassos que já te acometeram. Minha irmã, a tua história vai muito além dos abusos que você sofreu na infância. Meu irmão, a tua história vai muito além das vergonhas que você teve que suportar, das portas fechadas que você levou diante da sua cara. Quem sabe alguns aqui já foram marcados no ventre. Mesmo não discernindo, não sabendo dar nomes às emoções, sentiram rejeição, angústia, medo. A nossa verdade vai além do período da nossa concepção. A nossa verdade, ela foi registrada nos céus, no coração de Deus, antes da fundação do mundo. E é esta verdade que precisa fazer diferença na nossa vida. É esse Leonardo que eu preciso buscar. É esse João que você tem que ser. É essa Maria que você tem que ser. Aquela que estava no coração de Deus antes de tudo existir. Aquilo que Deus sonhou a seu respeito. Essa é a principal verdade e a mais incontestável para a sua vida. Não deixe Satanás te convencer das mentiras dele a seu respeito. E para nós encerrarmos essa palavra, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O tema da vida perpassa todo o Evangelho de João e ele está totalmente atrelado à vida de Jesus. Eu quero convidar você a olhar rapidamente para alguns textos do capítulo 1 até o capítulo 10. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, diz capítulo 1:4. Em João 3, ele é o que concede a nova vida pelo novo nascimento e assegura a vida eterna. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3,16, João 3,36. Em João 4, ele é a fonte de água viva que sacia plenamente. Em João 5, encontramos mais um texto fantástico que associa a vida à pessoa de Jesus. As palavras são do próprio Cristo quando ele diz: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Em João 6, ele é o pão da vida e suas palavras são palavras de vida eterna. No capítulo 7, aleluia, ele é o que faz jorrar rios de água viva de dentro daqueles que nele creem. Em João 8, ele é o que garante a liberdade para a vida. Em João 9, diz o texto, Jesus faz a vida se revelar no meio dos sofrimentos humanos. E ele faz dos sofrimentos humanos um instrumento da sua glória. Aquele homem tinha nascido cego. Perguntavam quem pecou, o que aconteceu. E Jesus então disse que aquela enfermidade era para a sua glória. Em João 10:10, o nosso texto, ele declara: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante se contrapõe com a vida que Satanás também tem preparado para os seus seguidores. Quando o texto de João 10:10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, a ideia ali do original grego é de um animal feroz que mata a sua caça para se alimentar. Satanás se alimenta das tragédias humanas. Não tem algo que alegra mais a Satanás do que a perdição de um homem, a momentânea e a eterna. Mas Jesus responde dizendo: eu vim para que tenham vida plena, vida abundante. É como se ele estivesse dizendo: eu cuido de todos os detalhes da sua vida. Entra aqui inclusive, pastor Wilson, a ideia de questões mais supérfluas da vida. Sabe o que eu aprendo com isso? Na vida abundante tem o básico, tem o necessário, tem aquilo sem o que nós não podemos viver, sem o qual não podemos viver. Mas também tem os mimos de Deus. Eu quero que você profetize essa palavra para essa pessoa que está do teu lado. Diz assim para ela, olha bem para ela, diz assim: o Senhor
nos próximos dias, vai te abençoar com alguns mimos. Você crê nisso? Adore ao Senhor com as suas palmas então. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, pensando nessa mensagem sobre vida abundante, eu fui levado essa semana, um texto que eu ministrei no colégio londrinense, a Lucas capítulo 10, a comissão dos 70. O texto ali, ele fala sobre vida, porque a vida é uma missão, sim ou não? E se você analisar esse texto de Lucas capítulo 10, a comissão dos 70, você vai encontrar nesse texto algumas verdades, e a comissão dos 70, metaforicamente, representa, exemplifica a vida de qualquer um de nós. Depois você pode ler em casa Lucas capítulo 10 para conferir algumas dessas verdades. A primeira verdade deste texto de Lucas 10, que devemos aplicar na nossa existência, é que devemos aprender a ver a vida do final para o começo. O versículo 17 diz que eles regressaram tomados de alegria. Diz comigo, eles regressaram. Meu irmão, pela fé, vai até o final da sua vida agora, aos 90, aos 100 anos, aos 80, eu não sei. Mas pense com muita expectativa e com muita esperança nos seus últimos dias. Vai lá e vem, faz um retrospecto, flashback da sua vida. Sabe o que você vai encontrar no final da sua vida? Vitória. Sabe o que você vai encontrar no final da sua vida? Cuidado de Deus, misericórdia, graça, salvação de entes queridos que nasceram nesse interim. Sabe o que você vai encontrar no final da sua vida? Agentes de Deus que vão estar cuidando de você. Você vai encontrar coisas maravilhosas, não porque você com a sua força, com a força do seu braço vai garantir isso, mas porque é promessa daqueles e para aqueles que creem que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ah, meu irmão, minha irmã, os discípulos, quando voltaram daquela missão, eles foram levados a pensar não só nas curas que tinham realizado, mas eles já foram levados a pensar na eternidade, no nome que estava escrito no livro da vida. Talvez você já tenha assistido aquele filme, O Curioso Caso de Benjamin Button. Quem já assistiu esse filme? Ele nasce velho. Já pensou se nós tivéssemos a oportunidade de nascer maduros? Como seria diferente a nossa vida, pastor Emerson? Já pensou aliar a força da juventude com a maturidade de alguém que está aos 70, aos 80? É algo para a gente pensar. Olhar a vida do final para o começo é atitude de sabedoria, porque isso nos conecta com prioridades eternas. Isso tira a nossa vida de futilidades, irmãos. Mas quando eu olho para esse texto de Lucas 19, identifico ainda, Lucas 10, identifico ainda mais uma verdade. Devemos identificar e cumprir a missão que Deus confiou a cada um de nós. Essa missão será a chave que irá abrir as portas diante de você. Essa missão será o travesseiro que fará você descansar à noite. Essa missão, meu irmão, minha irmã, será as sandálias dos teus pés e os instrumentos, as ferramentas que Deus vai te dar para que você execute o seu trabalho com excelência. Não há vida fora do cumprimento da missão. Tem gente buscando plenitude, querendo fazer aquilo que Deus não lhe separou para fazer. Jamais queira algo para a sua vida que Deus não separou para você. Isso é suicídio, isso é sofrimento, isso é morte, meu irmão. Esses discípulos identificaram e cumpriram a missão. Devemos também descobrir a beleza de vivermos na dependência.
Esse texto de Lucas 10 diz isso. Jesus os enviou com a roupa do corpo praticamente, com o básico do básico, para que eles aprendessem a viver o dia de hoje, o pão nosso de cada dia, para que eles também descobrissem a beleza do companheiro de caminho. Eles foram de 2 em 2, a beleza da interdependência, a beleza de poder ser abençoado por famílias, abençoados por famílias daquelas cidades pelas quais eles passavam. Tem pessoas que são tão orgulhosas que mesmo na lona, elas não conseguem receber ajuda. Você quer ter uma vida plena? Descubra a beleza de ser dependente em primeiro lugar de Deus. Não é uma dependência doentia, não estou falando disso. Isso aí também é pecado. Tem gente que depende tanto dos outros que tem a sua vida roubada, sequestrada. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Irmãos, alguns autores têm trabalhado algo sobre o poder da vulnerabilidade. Você já parou para agradecer a Deus pelas suas fraquezas? Por aquilo que te torna dependente de Deus? Você já parou para pensar que tudo isso que está pipocando na tua vida e que está estampando diante da tua cara, fraquezas que viviam escondidas, você já parou para pensar que isso está te conectando com Deus, que essa sua fraqueza está te tornando a mulher e o homem mais forte do mundo? Você já parou para pensar nisso? Se somos muito fortes, nós damos muito trabalhos para Deus, mas se nos rendemos, é como se facilitássemos o trabalhar de Deus na nossa vida. A vida, ela é abundante quando nós descobrimos a beleza de viver na dependência. Quando nós prezamos pela leveza. Uma vida leve justifica a presença dos desertos na nossa história. Os desertos inevitavelmente nos deixam mais leves, porque nos desertos nós só carregamos o básico. Uma pessoa até pode começar uma fase de deserto carregando muita coisa pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, pela sua prepotência, pela sua ganância, mas inevitavelmente, compulsoriamente, com o passar dos dias, das semanas e dos meses, o deserto vai arrancando da vida da gente todas as ervas daninhas, todos os pesos desnecessários, tudo aquilo que brilhava muito aos nossos olhos, mas não tinha brilho algum para os olhos de Deus. Os desertos, irmãos, eles nos fazem aprender a viver com o kit de sobrevivência de Deus e nada mais. Tem hora que Deus peneira tanto a existência humana que só sobra a vida da pessoa. Que possamos nessa noite retirar os anzóis da nossa vida que nos fazem atrair pesos. Preste atenção nisso aqui. Há um anzol que se chama querer ter razão. Esse anzol vai trazer peso para você. O problema é que quando a gente bate no peito, a gente ostenta esse querer ter razão no casamento, na relação com os filhos, na relação com os pares, no ministério, na célula, na igreja, em qualquer outro lugar. O problema é que a gente torna a nossa vida pesada com isso. Há o anzol que se chama ansiedade. Esse costuma trazer pesos insuportáveis, sobretudo o peso do amanhã para o hoje. Há um anzol que se chama imprudência, que nos leva às atitudes mais inconsequentes que trarão preocupações. E olha, irmãos e irmãs, essas preocupações não foram inventadas no inferno, foram criadas por nós mesmos, pela nossa inconsequência. Há um anzol que se chama autocobrança, perfeccionismo. Esse também nos massacra demais. Saiba que você irá errar, meu irmão, você vai cair, mas a confiança na graça de Deus te fará levantar rapidamente. Não seja um acumulador de pesos, nem de bênção, porque bênção não vem para a tua vida para você ficar depositando bênção, não, e ostentando bênção como troféu. Bênção não é troféu de cristão. A bênção acumulada e retida no dia de amanhã pode vir a ser uma bênção perdida, mal aproveitada. A bênção tem que ser sementes
que em mãos abertas caem em solos de corações e de vidas de outras pessoas que poderão ser abençoadas, comer debaixo dessa árvore frondosa que se transformou a tua vida. Por que você acha que Deus permitiu você chegar onde você chegou? Quero terminar essa palavra dizendo que Cristo é a nossa maior referência de vida abundante, de salvação. Nenhum outro ser no universo tem autoridade para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. De fato, esse Jesus a quem servimos, irmãos e irmãs, Ele é o próprio amor. Um amor que muitas vezes não compreendemos. A exemplo do menino dessa história, e eu quero encerrar com essa história. Na cidade de Chicago, durante uma noite escura e gelada, desencadeou-se uma tempestade de neve muito grande. Numa esquina, um menino vendia jornais e pessoas passavam cheias de frio. O menino tinha tanto frio que não conseguia vender os seus produtos. Ele então chegou-se a um agente de autoridade e disse: por favor, senhor, sabe dizer-me onde posso encontrar um lugar quente para dormir essa noite? Como você pode ver, eu durmo debaixo dessa caixa de papelão e esta noite está muito fria. O policial olhou para ele e disse: desce esta rua até chegar a uma casa branca e bate na porta. E quando abrirem a porta, você vai dizer simplesmente: João 3,16. Diga isso, menino. Ao chegar nessa casa branca de portas brancas, bata a porta e você diga então quando abrirem. João 3,16. O menino foi até a casa branca, bateu a porta e uma senhora lhe abriu. De seguida pronunciou as palavras João 3,16 e a senhora respondeu: entra, meu filho. Levou e instalou num sofá frente a uma chaminé e o menino pensou: João 3,16, eu não compreendo muito bem, mas sei que transforma um menino gelado num menino quentinho. Mais tarde a senhora voltou e perguntou se tinha fome, e o menino respondeu que já não comia nada desde há 2 dias. A senhora levou à cozinha e instalou frente a uma mesa onde se encontrava comida em abundância. O menino comeu, se esbaldou e mais uma vez ele disse: João 3,16, continuo a não compreender muito bem, mas sei que transforma o menino esfomeado num menino saciado. De seguida, a senhora levou-o para a casa de banho, encheu a banheira de água quente. O menino ali ficou confortavelmente. Enquanto tomava banho, ele pensou de novo: João 3,16. Continuo a não compreender muito bem esse texto, mas sei que transforma um menino sujo num menino limpo. A senhora levou-o para um quarto, deitou numa cama, deu-lhe um beijo, desejando-lhe boa noite antes de desligar a luz. Então no escuro o menino pensou: João 3,16. Continuo a não compreender, mas sei que transforma um menino cansado num menino repousado. Na manhã seguinte a senhora voltou e levou novamente o menino perante a mesa cheia de comida. Após terem comido, ela levou de novo o menino para o sofá em frente à chaminé e pegou a Bíblia antiga. Olhando para o rosto dele, perguntou amorosamente: sabes o que significa João 3,16? Ele respondeu: não sei, minha senhora. A primeira vez que ouvi falar foi através do policial ontem à noite. Ela abriu a Bíblia em João 3,16 e começou a falar-lhe de Jesus. Naquele lugar, frente a uma velha chaminé, um menino creu no Senhor Jesus. E ele pensou: continuo a não perceber muito bem, mas João 3,16 transforma um menino perdido num menino salvo. João 3,16, vamos dizer juntos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.